Olá, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Eu tenho falhado aqui porque nós temos mudado de lugar por causa da ocupação dos apartamentos em João Pessoa, numa fase de muito turismo, e nós estamos aqui de férias e as dificuldades de gravação são muito grandes. Então peço desculpas e peço que você releve essa situação e, e e entenda que não está fácil. Como não está fácil a vida do Brasil, né? Veja bem, a grande responsabilidade por tudo que aconteceu é de Jair Bolsonaro. Está foragido nos Estados Unidos, foragido da polícia e da justiça nos Estados Unidos, ao lado do principal facilitador do grande quebra-quebra nas instituições democráticas do Brasil, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. A reação de Lula e do PT e da Frente Ampla foi simplesmente inócua até a hora em que resolveu agir. Vi uma entrevista de Alexandre Padilha, figura ilustre do PT e do Ministério Lula, no programa da TV Cultura, né? Aquele programa de debate que já foi um grande programa, Roda Viva, né? Com a Vera Magalhães, e realmente a entrevista foi um desastre, porque o homem simplesmente estava lá só para louvar o Lula, e não é hora de louvar nada, nem ninguém, é hora de tomar providências. Por exemplo, estão reclamando muito das crianças que foram presas. Eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é exagero, até que ponto isso é fake news. A verdade é que as crianças deviam ter sido triadas pela Polícia Federal, e a gente não sabe se não é, no fim, a manifestação bolsonarista da Polícia Federal, que é dominante, que criou esse problema aí, né? Uma certa imagem de Herodes para o governo novo, né? Além do mais, os idosos. Quanto aos idosos, não tenho o que fazer. Eu sou idoso e digo o seguinte: os idosos têm mais responsabilidade do que os jovens, porque viveram mais, porque aprenderam mais, ou pelo menos que viram mais, mesmo não tendo aprendido. O Alexandre Padilha, pelo amor de Deus, elogiou a atuação do ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, que foi um desastre, foi o grande responsável por tudo que aconteceu, porque as Forças Armadas tinham que ter sido usadas em duas tropas dentro do Palácio do Planalto e ninguém foi mobilizado a não ser depois. Eu quero deixar claro aqui que eu tenho criticado muito o Alexandre de Moraes, mas neste momento, por mais duvidosas, por mais discutíveis que sejam as decisões dele, Alexandre de Moraes é que foi o grande responsável pelo esvaziamento daquele golpinho vagabundo, rastaquera, de gente idiota, né? Agora tem gente aí, olha, manifestação, o direito do cidadão, manifestação pacífica, rasgaram um quadro de Di Cavalcante no valor de mais de 5 milhões de reais, fizeram necessidades fisiológicas nos lugares invadidos. Que invasão pacífica! Berraram contra as instituições, pediram um golpe militar que não aconteceu, felizmente, mas os militares ficaram de longe, né? Meus amigos, eu quero dizer o seguinte: até agora quem tomou decisão corajosa, inclusive perigosa, foi realmente o Alexandre de Moraes, e eu dou minha mão, a palmatória para o ministro, dizendo o seguinte: a democracia foi mantida apesar das fragilidades do governo que assumiu. Eu já discuti aqui com vocês e também na live do Antagonista sobre a fraqueza de um presidente novo, recém-eleito, recém-diplomado, como é o caso do Lula, a respeito dos comandos das Forças Armadas. Se não tem comando sobre Forças Armadas, não tem comando sobre um elemento fundamental de um presidente numa democracia, que é o monopólio da força.
E o monopólio da força tinha que ter sido exercido com tropas militares, sim. Agora, depois que o Alexandre de Moraes andou enquadrando, a coisa mudou de figura. Ah, mas o Alexandre Padilha diz: o presidente Lula, quando interveio no Segurança do Distrito Federal, interveio por 90 dias, mas quem mandou prender o fujão também do senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral através do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes mandou prender também um ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, né? E a intervenção do Lula é uma intervenção provisória. E se sabe que é complicado, o homem teve 70% dos votos. Pois é, a vice assumiu já com jeito assim de Michel Temer, né? Eu quero, mas não quero, né? Mas a verdade é que a situação do Ibanez até agora não é complicada do ponto de vista institucional, mas não há como explicar a situação de omissão por parte dele, que esperou primeiro fracassar o movimento para depois começar a tomar atitudes depois que a casa foi invadida, confirmando para o mundo que no Brasil vale aquele velho ditado, né? Não adianta pôr tranca em casa de porta arrombada. É o que está acontecendo no Brasil. O Brasil pôs uma tranquinha numa casa arrombada, se dispõe a novas manifestações do tipo. Essa manifestação foi a crônica anunciada, né? Ônibus saindo de todas as partes do Brasil, financiados, convocados, as pessoas que participaram da quebradeira, todas filmadas, 1.500 foram presos, mas até agora não vi nenhuma providência séria contra quem pagou essa conta. E já se sabe quem pagou. Não é possível que as autoridades que prenderam 1.500 pessoas não saibam quem pagou as viagens de ônibus dela. Porque todas tiveram viagens pagas, tiveram banheiros químicos, tiveram todo o conforto necessário para tentar um golpe fracassado. Eu quero também, daqui, lamentar. O Roda Viva já teve momentos melhores, né? Ora, com tanta gente para falar sobre isso. Por exemplo, o general Santos Cruz poderia dar uma boa explicação do que é que o senhor Múcio Monteiro podia ter feito e não fez. Qualquer ex-ministro da Justiça, de qualquer governo, o próprio Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do Temer, está aí disponível para falar sobre as questões jurídicas todas, que são bastante encrencadas. O Alexandre Padilha é uma piada pronta de um governo que até agora não ofereceu nenhuma garantia de segurança para a democracia que ele representa, para os votos que ele teve e para a luta que a sociedade está tendo de mãos desarmadas. E esses golpistas, que foram muitos, mas são nada comparado com a grande sociedade brasileira, que elegeu legitimamente o Lula nas urnas, que não foram fraudadas. Ah, meus amigos, essa sociedade está precisando de proteção, sim. Eu acho que já estava na hora de se tomarem providências. Está no começo do governo, pode um governo começar com uma mulher eleita pelas milícias do Ministério do Turismo, com um ministro como o Zé Múcio Monteiro, que simplesmente funcionou ao contrário, funcionou como uma espécie de chave para abrir as portas das instituições
para manifestar. Nunca houve isso no Brasil antes, nunca houve não. Muitos já, porque a esquerda fez isso, a esquerda... Não, nunca houve isso nesse Brasil. Nunca houve. Sempre que se tentou atentar contra instituições, as instituições não foram atacadas desta forma. Agora eu vejo que a senhora Margarete Menezes, ministra da Cultura, está anunciando que não vai recuperar um bem valiosíssimo que é um quadro de Emiliano de Cavalcante. Bom, se ela não tem como recuperar um quadro de Cavalcante sem nenhum apoio de algum grande perito internacional que possa defender essa tese, é melhor ela renunciar ao ministério e entregar alguém que possa tomar conta do patrimônio cultural nacional e não é fazendo o showzinho de oba-oba no palco. Não é elogiando a democracia no palco. Não. Tem que agir. Tem que recuperar o patrimônio perdido. Quebraram todos os retratos de ex-presidentes, da sala dos ex-presidentes. Tem que consertar. Tem que consertar rapidamente, porque aquilo foi feito de forma muito rápida. E tem que dar garantia de segurança aos ministros do Supremo, principalmente o Alexandre de Moraes, que tem agido como se deve agir. Eu não tenho nenhuma ligação com o Alexandre de Moraes, não tenho nenhum pacto de defesa dele, mas a verdade é que se alguém que impôs a ordem naquela bagunça que foi o domingo, dia 8, foi ele sim. Eu quero também dizer aqui a vocês que há muito tempo eu sei que as polícias militares são todas bolsonarizadas. Eu avisei isso ao ex-governador Dória. Não tomou providências, como eu esperava que ele tomasse, porque a polícia militar agora está na mão do bolsonarista, que nega que é bolsonarista, mas é bolsonarista sim, o governador eleito, né? O ex-ministro do Temer e do Bolsonaro. Olha aqui, meus amigos, nós precisamos de paz e ordem. E precisamos lembrar duas coisas. Primeiro, as pessoas que estavam em frente de quartéis pedindo golpe, elas são antidemocratas, são fascistoides. Agora, porque elas estavam pedindo a intervenção militar com o Bolsonaro no poder. O Bolsonaro perdeu a eleição. Agora, quem participou dessa bagunça é muito mais do que isso. São terroristas mesmo. Estão reclamando. Não, são terroristas. Como o Bolsonaro é terrorista. O Bolsonaro começou a sua carreira política ameaçando bombas em quartéis e no Rio Grandu. Essa turma só o imita. E ele está lá escondidinho, tentando cidadania italiana, que ele não vai conseguir. O meu amigo Walter Fanganiello Maierovitch, desembargador aposentado, escreveu um belíssimo artigo no UOL mostrando isso. Ele não terá direito à cidadania italiana. O Estado italiano é democrático, mesmo sendo conservador, mesmo sendo de direita. E não tem essa do mundo à espreita. O Brasil está caindo numa conspiração mundial. Até Vladimir Putin condenou esse gesto, porque ele sabe que isso aí é indefensável. Nem um semiditador como ele pode defender. Tá certo? Então é isso que eu queria deixar aqui das minhas férias para você, porque eu estou observando tudo e estou morrendo de medo com o que ainda pode acontecer, porque eu vi aqui, as pessoas todas comentam, os ônibus que saíram daqui, as pessoas que fugiram para não assumir a responsabilidade e os que foram presos. Agora não adianta vir com esse trololó de liberdade. Não é liberdade de expressão quebrar, e não adianta ficar black bloc, ou então, não, foi a esquerda infiltrada. Não foi. A esquerda ganhou a eleição. Não precisa infiltrar para quebrar, ao contrário. A esquerda ganhou a eleição e está na chefia das instituições. Só que tem que tomar conta direitinho. Tem que botar um presidente da ABIN que haja, que descubra logo quem foi que financiou aquela bandalha. Tem que substituir o Gabinete de Segurança Institucional. Eu já citei aqui, o general Santos Cruz é uma boa opção, porque é um general respeitado, ao contrário desses bolsonaristas que estão lá no comando do Exército ainda estão em tropa, como por exemplo as tropas do Palácio. Por que as tropas do Palácio não impediram a invasão do Palácio, meus amigos? Bom, eu quero deixar aqui claro para você que eu estou completamente
revoltado e temeroso do que é que pode acontecer no Brasil ainda. Outras coisas, a facilidade que esse pessoal teve, nunca ninguém teve. E eu quero que isso acabe. Eu quero que o governo funcione. Se não der para funcionar, olha, renuncia e o Alckmin assume e tenta o Alckmin. Porque do jeito que está, para Alexandre Padilha aí, para o Roda Viva, defender o indefensável, Zé Múcio Monteiro é indefensável. O Flávio Dino é indefensável. A ministra Dani do Vaguinho é indefensável. E até agora o PT está usando toda essa confusão para manter a ministra fora do foco. Não, não é fora do foco, não. Indefensável. Foi eleita com a totalidade, praticamente, do número de eleitores das zonas sob controle de milícia em Belfort Roxo, cuja prefeitura é ocupada pelo marido dela. Então, eu quero deixar essa alerta, essa denúncia, e pedir a você que fique atento, que fique alerta, e que denuncie novas saídas de ônibus para Brasília, para fazer turismo do domingo, um dia que Brasília, cujo trabalho em Brasília não é exercido, porque é dia de folga. Dia de folga. Aliás, quem tira a folga é o Bolsonaro, que se manda para os Estados Unidos. Agora, o Biden também tinha que ser espicaçado pelo Itamaraty. O Itamaraty tinha que cobrar do Biden a extradição, tanto do Bolsonaro quanto do Anderson Torres. O Anderson Torres direto para a cadeia, porque o Alexandre de Moraes já decretou a prisão dele, que foi aceita pelos colegas e que foi absolvida pela polícia. Eu quero lembrar a vocês que a intervenção que o Lula decretou é correta e que o Congresso Nacional já aprovou rapidamente, mesmo tendo maioria de direita, e dessa maioria de direita uma grande participação de bolsonaristas. Eu quero exigir mais, eu quero mais, eu quero uma investigação rápida e que esses vândalos sejam devidamente punidos com provas de crime, com individualização do crime, porque é possível graças às redes sociais que compareceram em massa denunciando essa bandadeira. Eu fico por aqui, direto ao assunto, pedindo desculpa pela situação meio precária aqui da minha gravação, mas é o que eu posso fazer para me manter, para manter você em dia com o que eu penso, com o que eu vejo dessa situação ainda em risco da democracia no Brasil. Grande abraço, até!